Vamos lá. Caridade com os criminosos. Desculpa, edição, cada um tem uma. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tá? Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, ó, um capítulo lindo esse. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Item 14, caridade com os criminosos. Então, vamos lá. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar a perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus. E, assim, para os quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensar que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Pronto, já começou chapuletando. O Evangelho já deu uma chapuletada logo no primeiro parágrafo aqui. O que a espiritualidade fala? Cuidado, quando você for julgar um criminoso, lembre-se que muitos criminosos fazem as besteiras que fazem porque não conhecem a Deus. O problema somos nós, que conhecemos a Deus e continuamos a fazer besteira. Então já começa chapuletando, cuidado com o julgamento. E ele continua. Não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes a necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são os crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, a verdadeira caridade ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante a todas as coisas com o vosso próximo. Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor e de consolação e encorajamento conduzirão ao Senhor. Então veja, olha o que a espiritualidade está dizendo. Muitas vezes, uma pessoa no mundo, ela pode não passar como criminosa, mas aos olhos do mundo espiritual, sim. O que ele está dizendo? Muitas vezes eu e você para o mundo somos pessoas legais pra caramba, entendeu? Você fala, não, fulano nunca fez nada, né? Fulano nunca fez uma bobagem. Não tem ficha corrida na polícia, não tem nada. Mas, de repente, no mundo espiritual, nossa ficha corrida é gigante. Então, qual é o conselho? Compaixão. Compaixão. O dever de quem ama, o dever de quem abraça o Cristo é a compaixão. Nós temos o dever de orar pelos nossos semelhantes, no mínimo. Então, quando a gente julga, a gente corre o grave risco, meus amigos, de sermos julgados. Não é verdade? Então, assim, o mundo está doente. Né? A gente sabe que o mundo está doente. Todos nós somos párias em redenção. Né? O planeta Terra ele ainda funciona como um educandário forçado de almas ainda atreladas às consequências pretéritas da nossa existência. Então, nós somos aqui um pouco prisioneiros de nós mesmos, né, da nossa ignorância, num corpo, muitas vezes, que não é o que a gente gostaria, com a família que nem sempre é do nosso sonho, vivendo em condições materiais que definitivamente nem sempre é o nosso desejo, mas que fizemos por atrair pela necessidade da nossa alma, pelo nosso despertar espiritual. Então, aquele que não julga o outro faz o dever de casa dentro de si. Não é verdade? E isso muda tudo, porque a compaixão transforma. Gente, a compaixão sensibiliza. Então, ninguém está dizendo assim, saia da sua casa, vá atrás dos criminosos e vamos ajudá-los. Não, tem muitos que já fazem isso. Mas pelo menos ore. Cada vez que você vê uma pessoa na notícia ruim na televisão, fulano fez XYZ, Beltrano faz assim, reze pela alma dessa pessoa. Lembre que essa pessoa tem mãe. Lembre que essa pessoa tem espírito protetor, tem pai. E que certamente muitos deles estão muito tristes com o que está acontecendo. E lembre-se que se hoje você não é uma criminosa mais ou um criminoso, ontem talvez tenha sido. Não estou falando dessa existência em outras. Eu estou aqui fazendo o evangelho e vai saber as besteiras que eu fiz lá no passado. Você está entendendo? Então nós não temos o direito de julgar sem correr o grave risco de sermos julgados. Foi o Cristo que ensinou isso. Né?
Aproximam-se os tempos ainda, uma vez vos digo, em que grande fraternidade vai reinar sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens, graças a Deus. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Portanto, amai-vos como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Epa! Chapuletada de novo. Aqui, quando muita gente pergunta assim, mas por que Deus permite tanta coisa ruim? Pois é. O escândalo é necessário, mas ai da mão de quem vem. Olha aqui, ó. Deus permite que os criminosos estejam conosco, porque há algo a nos ensinar. E muitas vezes é a lembrança do erro a não ser cometido. Obviamente que Deus não induz ninguém ao erro, mas ao saber que muitos de nós ainda cairão no erro, isso serve de lição para os outros que podem observar. Você está entendendo? E vamos nos lembrar do seguinte, gente: todo criminoso de hoje vai ser o santo iluminado de amanhã. Porque na lei da evolução ninguém fica para trás. Entende? Pode demorar, mas para trás. Por exemplo, a gente sabe que agora no mundo de regeneração que a gente está caminhando para ele, muitos espíritos para a Terra não voltam mais tão cedo, mas não voltam mesmo. Uma leva que está no degredo já tem um bom tempo, né? Para quem não sabe, são espíritos que reencarnaram aqui a última vez. Última vez, tiveram a sua última chance. Estão fazendo besteira, continuam matando, roubando, enganando, fazendo coisas erradas. Ainda, infelizmente, estão ligados, né? Para quem conhece o Livro dos Espíritos, estão ligados às 10, tem 10 ordens evolutivas, da sexta ordem para baixo, principalmente, que são os espíritos que se perpetram ainda no mal. Esses não ficam mais na Terra. A Terra está mudando o padrão vibracional de maneira gradativa. Então, essas ondas que a gente está vendo de guerra, ameaças de guerra nuclear, massacres, ditaduras, e a gente fala, gente, que loucura, né? E realmente é uma loucura, mas são as últimas existências desses companheiros. Vocês vão ver. Talvez vocês não vejam, nem eu. Né? Essa geração nossa encarnada provavelmente não vai ver tudo, mas com a graça de Deus, eu tenho fé que antes de desencarnar, não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui na Terra, mas que eu hei de ver ainda um mundo melhor. Né? Vocês podem ter certeza disso. Os próximos anos não serão simples, porque em final de faxina tá tudo bagunçado, né? Assim, vocês não fazem faxina em casa? Na hora da faxina, você põe tudo para baixo, né? Tira para cá, vamos lavar as coisas, tira a poeira de um lado. No meio da faxina, no final, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Mas depois que tudo termina, as coisas se ajustam. Então, confie. Sabe, gente, esse é um tema muito profundo, porque, assim, eu sei que são muitas perguntas, mas confie. Aquilo que você não conseguir entender por enquanto, por que isso acontece com fulano, com a criança, com o mais velho, com a mulher, com o Beltrano? Confie que a providência divina é sábia e que mesmo no meio da loucura da vida humana, existe ainda assim a providência divina observando tudo. Porque o Deus que criou o universo e que criou os nossos destinos, né, está no comando de todas as coisas, ainda que para alguns de nós isso não pareça ser verdade. Para terminar, deveis esses de que vos falo o socorro das vossas preces, eis a verdadeira caridade. Olha que lindo, gente. A verdadeira caridade, fazer prece por quem está errando. Porque a pessoa que às vezes entra na criminalidade, ou age de maneira criminosa, ou se comporta como um criminoso espiritual, porque às vezes a pessoa pode enganar a justiça terrena, mas a justiça divina é impossível. Esse ser precisa de oração. Entendeu? E nós precisamos proteger nossa alma do ódio. Porque senão o ódio vem e a raiva toma conta, porque é revoltante. Claro que é revoltante um monte de coisas erradas. Mas se você se deixar encher de ódio, daqui a pouco você vai querer pagar o mesmo com o mesmo. Entende? Lembra? Quando alguém joga lama na gente, a mão suja é do outro. Mas se você fica com raiva e pega a lama e vai jogar de volta, a mão suja é tua. Então, até para amar, nós temos que ter bom senso, meus amigos. Até para amar, a gente precisa ter bom senso. Profundo demais, né? Nossa, profundo demais. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser estipado da terra. A morte que lhe inflige é muito branda para essa criatura. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente, muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Olha que lindo, gente, o conselho desse espírito, né? O espírito de Elizabeth, de França. Podeis, na verdade, fazer o mesmo,
mas não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode lhe tocar o coração se orardes com fé. Olha que promessa profunda desse espírito, querido. Nossa oração constante por alguém que está em erro pode tocar o coração dessa pessoa, mesmo que ela não saiba que a gente está orando por ela. Porque a oração, gente, ela tem uma energia sublime de amor e de cura. O arrependimento pode lhe tocar o coração. E vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajuda-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Eita, meus amigos! Profundo, gente. Muito profundo. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça.